Substantivos. Substantivos abstratos. Surgiu uma dúvida ou um questionamento. Alguém pesquisou, alguém viu, alguém se lembra qual foi o questionamento? Foi Ferrari, eu acho até. Assovio e assobio. Na verdade, no dicionário não existe os dois. Mas na verdade nem era esse questionamento. Era se assobio, realmente era. Substantivo abstrato ou concreto. Alguém pesquisou, alguém viu, alguém Ferrari? Concreto, abstrato, diga. Marcos, o que é o substantivo abstrato? Qual é a definição do substantivo abstrato? Vamos ler, Cláudio? Você vai de colégio. Substantivo abstrato, qual é a definição? Agora, denota ação, qualidade, talvez condição, pode ser? Estado. Então, esse subiu aí que pra mim não é. Justamente, eu também fiquei com a é ação, né? Enfim, assovio. Substantivo abstrato ou concreto? O professor e o vento não está seguindo. Vento, substantivo concreto ou abstrato? É concreto. Tempestade, concreto. E assovio? Depende ou não depende do substantivo? Depende. Pode ser um assovio no vento. Ensina. Assovio? Eu tenho a resposta. O raio não é... Não dá para ouvir? O raio não. O raio concreto. Pessoal, qualquer substantivo que depende do se existir abstrato, assovio abstrato. Assovio abstrato. Beleza? Denotação, cai no mesmo bizu, denotação e depende do se existir. Guerra, foi até dúvida guerra também. Não sei se foi guerra ou é isso. Além dessa questão do substantivo abstrato, uma coisa extremamente importante que no anterior que não pode ser esquecida, é a flexão do substantivo quanto ao gênero. Vocês se lembram disso? Quanto ao gênero. O substantivo pode ser uniforme ou biforme. Vocês se lembram disso? Substantivo uniforme ou biforme. Qual a diferença? Claro, uniforme uma forma, biforme duas formas. Quais são os substantivos uniformes? Vocês lembram? Comum de dois gêneros. Uniforme? Comum de dois gêneros? Uniforme, uma forma, um radical, né? Um radical. Comum de dois gêneros. Comum de dois gêneros. Vamos lembrar. Quais são os comuns de dois gêneros? Por que comum de dois gêneros? O que troca? O que eu vou trocar? O artigo. E por que uniforme? Porque permanece uma única forma, um radical, uma única forma. Por exemplo, personagem, só para lembrar. Não, é a menina. Personagem. Porque eu troco aqui o ou a. Então esse é comum de dois gêneros. Ele é comum para os dois gêneros. Tá. Aos substantivos que eu troco a desinência, que é o caso do menino. A menina, o menino. Troquei desinência, ou menina. Ele é uniforme? Não, é uniforme. O personagem ficou com uma única forma, não mudou. Aqui eu troquei a forma, então ele é biforme. Tá. Ele é biforme, não uniforme. Outro exemplo. Heterônimos é o quê? O que são os substantivos heterônimos? Eu dei um bizu bem esdrúxulo, bem esquisito até. Ele perde sentido. O prefixo ele perde sentido, mas esse. Separa-se ideia. Mas para que é o alfabeto, saber pra caramba. Heterônimos. ET, chupacabra, cabra e bode. Heterônimos é biforme porque troca a forma dois radicais distintos. Cabra e bode. Qual é o bizu? Chupacabra. É o ET, heterônimo. Vocês lembram disso? É bem fácil confundir isso aqui, realmente. Faz um esqueminha de caverna.
Isso, tem o esqueminha pronto no site também. Vocês podem olhar, tem o esqueminha pronto no site, coloquei. O que mais? Mais alguma observação? Outro comum de dois gêneros, aliás, outro substantivo biforme. Tem mais algum biforme? Biforme. Sobrecomum é biforme? Não. Não. Sobrecomum é mais do que comum. Por exemplo, criança. Eu troco radical, eu troco artigo, eu troco desinência, então ele é mais do que comum, ele é sobrecomum. Uniforme, uma única forma. Tá? Tem mais algum biforme? Tem um que é biforme ainda, não tem? É o heterônimo, tá. Outro uniforme. Tem mais um uniforme, para a gente lembrar, para a gente passar para o próximo. Epiceno. Tem uma única forma, né? O que muda, o aditivo. Macho e fêmea. Epiceno. Beleza? Então é isso. Quais são os uniformes? A gente passa, isso é muito importante, confunde mais. Quais são os uniformes? Os epicenos, porque só tem um radical, comum de dois gêneros, né? Sobrecomum, só um radical. Não confundam essa troca final aqui com o comum de dois, não. Trocou a forma. Biforme. Lembrando que o outro substantivo biforme é o heterônimo. Se encaixa com o biforme também. Não para todos os gramáticos, mas alguns gramáticos trazem ele ali no quadrozinho do biforme, porque há duas formas. É que o Valber observou um negócio ali ele diz que é radicais iguais quando é. Pelo que está na apostila aqui, estaria errado. Alguns gramáticos trazem ele classificado como biforme, que há duas formas. Não, ele é só na definição. No conceito ali que é radical. Chamado de biforme, tem que tomar cuidado. Sim, tem razão. O que tem que tomar cuidado é o seguinte: claro que não vai se chegar ao ponto de perguntar especificamente isso, mas tem que se identificar o que é o heterônimo, principalmente. Saber o que é o heterônimo, saber que realmente há a troca completa de radical, né? Há a troca total do radical, que é o cabra e bode, que é o bizu do ET. ET, chupa-cabra, é o ET, né? Cabra e bode. Beleza? É só para lembrar, agora a gente pode dar sequência à aula. Não se esqueçam disso, tem que estar sempre ligado. Substantivos quanto às formas, né? Isso a gente já viu. Duas formas, né? Formas. Tem as outras palavras aí que combinam. Esse aqui é heterônimos, né? Troca de radical. Beleza. Apresenta dispensa ativa, flexão para anticardiano, ou seja, apresenta duas formas, uma para feminino e outra para forma masculina. Os heterônimos, já vimos. Chupa-cabras é o heterônimo, cabra e bode. Tá. A onça fêmea, isso aqui é epiceno, se lembram, né? Macho, fêmea, epiceno, uniforme. Né? A dentista troca só artigo, é o que? Comum D2. Né? Não trocou nada, é mais do que comum sobre comum. Beleza? Trocou artigo comum D2, não trocou nada, ele é mais do que comum, ele é sobre comum. Beleza? Tá. São uniformes. Sobrecomum, epiceno é comum de dois gêneros. Beleza? A criança sobrecomum. Epiceno, macho e fêmea epiceno. Isso. O personagem aqui. Sobrecomum, correto? Sobrecomum. A personagem é sobrecomum? O personagem é personagem. Comum de dois gêneros. Comum de dois gêneros não é sobrecomum que troca o artigo. Tá? Como eu diria, o personagem é uma personagem. Beleza? Crianças, aí sim, sobrecomum. Existem os crianças, as crianças sobrecomum.